Shalom Adonai a todos, você que está conosco na casa do Senhor presencialmente, você que está online conosco, da mesma forma que o bom Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Nós queremos agradecer a esse Deus que gradativamente vai dando a sua ordem nos céus e a terra vai recebendo as suas bênçãos. Eu digo isso no sentido de voltarmos gradativamente à casa do nosso bom Deus. As famílias, ainda não podemos nos assentarmos próximos, mas podemos estar juntos como família individual e família do Senhor. Você que está em casa, que ainda talvez não possa estar conosco devido a problemas de saúde ou talvez pela própria questão da idade, se sinta também abraçado e amado por Deus e por nós que estamos aqui. Bom, amanhã eu disse para uma das crianças, eu disse assim, bom que amanhã é feriado e não tem aula. Aí ela respondeu assim, não, eu queria que tivesse aula. Interessante que algumas coisas na vida a gente aprende a dar valor quando a gente não tem mais possibilidade de ter ou de fazer. Mas amanhã é feriado, e alguém sabe o motivo desse feriado? Penso eu que todos nós. Amanhã é 7 de setembro, amanhã é o dia que nós comemoramos o dia da independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I deu o grande grande grito, independência ou morte. Pensando nisso, eu quero convidar você a abrir comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, nós vamos fazer uma leitura. 1 Timóteo, capítulo 2, é um texto bem conhecido. Aproveitando que nós vamos ler esse texto, eu digo que esse é o esse é um ano, aliás, das eleições, e nós temos que estar orando pelos nossos governantes todo o tempo. Mas a gente muitas vezes se dedica um pouco mais nesta época. Então, o texto vai falar justamente sobre isso. Vivemos um período de independência econômica de outros países, vivemos a nossa própria vida, mas ainda há muita coisa a ser feita. Então, 1 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1, eu quero convidar vocês a lerem comigo, até o versículo 7. E vocês vão ler comigo de uma forma uníssona. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim, a partir do versículo 1. Você que está em casa pode também fazer a leitura conosco. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Vamos colocar em pé para nós orarmos pelo nosso país e por nós nesse culto da nossa escola bíblica dominical. Amado Deus, nos colocamos diante do Senhor. A Tua palavra nos ensina e nos adverte e nos chama também a adorarmos a Ti, ao Rei dos Reis, aquele que governa todas as coisas.
mas a Tua palavra também nos orienta nesta manhã a orarmos, ó Pai, pela nossa nação. Por isso, Pai, levantamos agora nesse momento um grande clamor ao Senhor. Olha para a nossa nação, meu Pai. Olha para o nosso país. Temos vivido dias difíceis, sim, a respeito desta pandemia. Mas há outras coisas também que nos entristece, que nos faz sofrer nesta vida. Por isso, Pai, olha para esses que assumem os seus governos, que assumem, ó Deus, as suas autoridades, que o Senhor incline o coração, conforme diz a Tua palavra, dos líderes, dos governantes, meu Pai, que o Senhor repreenda todo intento de maldade, todo o trâmite, ó Deus, daquilo que é a corrupção, o engano, o desvio, Senhor, da verdade. Olha para a nossa nação, Pai, para que esses líderes também possam ter a graça de ter um encontro com Cristo Jesus. Olha para eles, levanta homens que amem ao Senhor, mulheres que amem ao Senhor e não se deixem se corromper, ó Pai, por aquilo que é mal, nem deixar seus pés, seus corações serem entrelaçados, ó Deus, pela mentira e pelo engano. Derrama do Teu Espírito, Senhor, trazendo salvação, avivando a Tua obra no decurso dos anos, ó Pai. Clamamos a Ti, a nós que vivemos nesta época, nesse tempo, como Teu povo, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé, ó Deus, para não perdermos a esperança, para não perdermos, ó Deus, o foco da nossa carreira, que é Cristo Jesus. Preserva-nos, ó Deus, protege nosso coração, Senhor, não permita inclinarmos-nos, ó Deus, para o mal, para aquilo que não agrada o Teu coração. Por isso, Senhor, cuida do Teu povo, mantenha-nos em pé, para que assim, Senhor, possamos brilhar, conforme diz a Tua palavra, luz no meio de uma geração corrupta e pervertida, Senhor. Aviva a Tua igreja, aquece os nossos corações. Gratos somos também nesta noite, melhor, nesta manhã, pela oportunidade de gradativamente estarmos retornando à casa do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas famílias que aqui estão conosco, obrigado pelas famílias que estão online também conosco nesse momento, até onde a Tua palavra adentrar, Senhor, que Tu possa se fazer presente, eles sentirem o Teu agir, o aquecer do coração e da alma, Senhor. Em Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Ainda em pé, nós iremos cantar algumas canções. A paz, irmãos. Nós vamos entoar esse hino que chama Petição pela Pátria. É o hino do nosso inário de número 379. E nós, como cristãos deste século, nós também precisamos pensar que o que Deus nos deu, nós precisamos cuidar, assim como cuida do nosso lar, da nossa casa. O Senhor também nos deu um país onde nascemos, onde criamos as nossas expectativas. E mesmo em meio a tantas notícias tão maldosas que somos assolados a cada instante do nosso país, nós como cristãos também precisamos clamar e agradecer pelo nosso país, por essa pátria querida. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Apesar do lar formoso, é por ti o meu amor. E meu Deus te
ó Deus, nós a Ti desejamos, Pai, e entregamos o nosso louvor, a nossa adoração. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo sem o Senhor, ó Pai, está perdido. Mas, ó Deus, nós clamamos por essa nossa nação, ó Pai. Muitos têm ouvido da Tua palavra, muitos têm, ó Deus, sido anunciados em seus corações. Mas que o Senhor salva, Pai, salva aqueles que o Senhor tem seus planos, toque no coração daqueles que necessitam, onde quer que estejam, Pai, a clamar por Ti e a se entregar a Cristo Jesus. Ao único que é digno de receber toda honra e toda glória. Podem sentar, queridos. Muito bem, queridos. Quero convidá-los a abrirem comigo a palavra do nosso bom Deus para o estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, no livro de Amós, ou melhor, o profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 9. Você sabe que nós estamos na série de estudos da nossa revista Didaquê. Se você ainda não fez uso dela, penso eu que ainda existem algumas ao fundo, junto com o fiscal que está conosco nesta manhã, tá bom? Aí você pode fazer uso dela. Amós, capítulo 9, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 10º. Você que está em casa nos acompanhando também possa fazer uso das Escrituras para que assim
tiremos juntos lições fantásticas ao nosso coração. Para você que está com a revista aqui presencial, é a lição número 3 que nós estaremos estudando nesta manhã, tá bom? Amós, capítulo 9, versículo 1 ao 10, nos diz assim: Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e me disse: fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até ao último deles. Nenhum deles fugirá, e nenhum deles escapará. Ainda que desçam aos mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-lo-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Cafitor os filisteus, e de Quir os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não alcançará, nem nos encontrará. A nossa lição tem como tema para hoje religião e justiça social. Religião e justiça social. Penso que você deve conhecer aquela máxima popular, já deve ter dito isso para alguém. Aquela máxima popular que diz assim: mostra-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Você já falou ou alguém disse isso para você? Você que está em casa não é diferente, conhece bem esse provérbio popular. Mostra-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Quando nós falamos esta máxima para alguém, nós estamos querendo alertar esta pessoa de que a companhia com quem ele está não é algo muito agradável. E mais, se ele der continuidade nesta caminhada, o seu coração pode praticar as mesmas ações que ele ou ela praticam. Por isso, esta máxima: mostra-me com quem tu andas, que direi quem tu és.
Mas antes de ser um adágio popular, quando eu olho para as Escrituras, não é diferente também. A Bíblia tem provérbios, o livro dos provérbios, aonde são provérbios judaicos que traziam lições para o povo daquela época. E um dos provérbios eu quero citar agora nesta manhã para você. É Provérbios 13, versículo 20. Quando o autor diz assim: quem anda com os sábios se tornará sábio. Quem anda com os tolos se tornará negligente. Olha a verdade da palavra de Deus trazendo um alerta ao coração do povo. Quem anda com os sábios, a tendência é querer conhecer mais sabedoria. Quem anda com os tolos, a tendência é enveredar pela insensatez da vida, agir de qualquer maneira. Quando eu penso nestas ilustrações, nesta manhã, neste exórdio pela manhã, nós podemos pensar do que estava acontecendo aqui para o profeta Amós ter sido chamado, levantado. Vou abrir um parêntese e fazer uma pesquisa. Quantos de vocês estudaram a nossa lição hoje pela manhã? Puderam lê-la? Amém. Amém, misericórdia. Você que está comigo nesta manhã online, você estudou a palavra do Senhor, a nossa série de estudos? Se você estudou, você vai lembrar assim, que Amós, ele tinha uma determinada profissão, era boiadeiro, era um homem da roça, era alguém do campo, era alguém que da labuta do dia a dia. E ele era também comerciante, conforme diz o contexto. Então Deus chama ele para se tornar profeta, dizendo que Amós, sendo um comerciante, um fazendeiro ou homem do campo, quebra toda aquela expectativa da escola de profetas para aquela época, aonde era reservado alguém para estudar da palavra, os oráculos de Deus, e ali se tornar, no tempo oportuno, Deus assim chamando, a ele ser profeta. Fecha-se esse parêntese então. Mas Amós é esse homem. Mas a verdade, a palavra viva e eficaz, vem de Deus ao coração dele, que é transmitida àquela geração que estava ali. Os estudiosos dizem também que Amós viveu num contexto onde a riqueza era grande na sua época. Os mercadores haviam se enriquecido, as pessoas estavam vivendo de uma forma muito nobre, não havia fartura, havia fartura, não havia falta do ganho, não havia falta do alimento, então tudo tinha de abundância, tudo sobejava naquilo que era a vida material. Mas isso era somente aonde? No grande centro, na cidade, no campo, na lavoura, no dia a dia, as coisas eram diferentes. As pessoas passavam fome, as pessoas eram oprimidas, as pessoas não tinham os seus direitos realizados e vividos. Pensando um pouquinho no nosso contexto do século XXI, parece-nos que a primeira parte do contexto de Amós é uma realidade para muitos de nós, tanto no campo da fartura, como também na cidade. Vivemos muito bem. Penso que você e eu, muitas vezes, desperdiçamos ou jogamos fora alimentos, doamos roupas, porque já cansamos de usá-las, então eu quero uma roupa nova, um sapato novo, não sei, alguma coisa, eu quero um carro novo, e aí as coisas sempre vão prosperando. Mas, nesse meio de fartura onde nós vivemos, tanto na cidade, como também no campo, sempre há pessoas que necessitam de algo. Sempre haverá. Por isso ele tratar justamente sobre esse tema, religião e justiça social. O que o contexto de Amós, o que o livro do profeta Amós
tem para nos ensinar, principalmente no final, é que viver a vida religiosa, ela é boa, ela é agradável, ela é necessária. Servir a Deus pela fé em Cristo Jesus é importante. Mas eu não posso esquecer de viver a minha vida também nesta terra até a vinda de Cristo Jesus. Ou seja, o meu coração também precisa se preocupar com as injustiças que acontecem nesta terra. Vou abrir um outro parênteses aqui e dizer que daqui a alguns meses nós estaremos envolvidos com eleições municipais. Irão surgir candidatos inúmeros, de várias formas, de vários gêneros, de vários sexos, né? De várias idades, de várias culturas, de vários conhecimentos e também de várias crenças religiosas. E entre essas crenças religiosas haverá também aqueles que serão cristãos, que professam a sua fé, a sua crença no Deus vivo. Talvez de uma igreja Y, de uma igreja X, isso, aquilo ali. São homens e mulheres que amam ao Senhor Jesus. E aí o nosso coração, muitas vezes, vai pensar mais ou menos assim: crente não se envolve com política. O problema do cristão não é o envolvimento com a política. A política é algo necessário em qualquer lugar da nossa vida. O problema é se envolver com a politicagem. Este é o problema. O grande risco de todo o coração, e principalmente o do cristão, é deixar ele se enveredar, inclinar por aquilo que não é saudável. Perder o seu foco, perder a sua santidade, a sua postura, o seu papel de influenciador como luz do mundo. Quando isso acontece, aí nós acompanhamos os escândalos que têm surgido na atualidade, pastor que é preso, que batizou não sei quem no Rio Jordão, governadores que se dizem cristãos e depois entram numa corrupção e são presos. Este é o grande perigo. Então orem por aqueles que são irmãos nossos na fé e que são chamados para estarem no meio da política, para lutar em favor de um bem comum da sociedade. Orem por eles, para que o coração se mantenha firme em Cristo Jesus. Amém? Fecha-se esse parênteses. Esse é o contexto. Havia riqueza, mas havia injustiça. E qual deve ser o papel, então, agora do cristão? Olhando para o nosso estudo, olhando aí para a sua revista que você tem na mão, você que está em casa, olhando aí para a revista também, ele vai dizer algumas lições. Primeiro, grandes privilégios implicam em grandes responsabilidades, ou grande responsabilidade. Olha que coisa, hein? Grande privilégio ou grandes privilégios implicam em grande responsabilidade. Pensa comigo um pouquinho aqui. O que você tem veio de quem? Você que está em casa, o que você tem veio de quem? Você vai dizer assim: de Deus. Amém ou misericórdia? Veio de Deus. Ainda que você e eu levantamos pela manhã, se esforçamos, estudamos, fomos à luta, trabalhamos, fizemos negócios corretos e fomos prosperando, fomos crescendo. Ótimo, parabéns. Agora entenda, se não fosse Deus, você não chegaria aonde você chegou. E se não for Deus, você não chegará aonde o teu coração deseja chegar. Então nós precisamos lembrar de Deuteronômio no capítulo 8. Se você olhar a partir do versículo 11 até o versículo 17, 18, o povo estava adentrando a terra prometida, que o próprio Deus havia dado a eles. Mas antes de adentrarem a terra prometida, Deus
dá um alerta ao coração deles, dizendo: olha, quando vocês chegarem na terra prometida, lá vocês vão ter casa, porque lá no Egito eles não tinham, lá vocês vão ter terra, no Egito eles não tinham, lá vocês vão ter água, lá vocês vão ter comida, lá vocês vão ter prosperidade. Quando tudo isso estiver nas suas mãos, não digas, aí o texto vai dizendo, não digas no teu coração, a minha força, a minha inteligência, o meu poder me adquiriram tais e tais riquezas. Deus está dizendo: cuidado com o orgulho, cuidado com aquilo que você recebe e você não administra de uma forma correta. É o que ele está dizendo. Nós precisamos tomar cuidado, porque vem de Deus, e a quem muito é dado, muito é cobrado também. É isso que acontece, nós cobramos no dia a dia. Nós olhamos para aqueles que têm milhões e milhões em bens, em dinheiro, e às vezes eles não fazem nada. A gente diz assim: eles deveriam fazer alguma coisa, não fazem mais do que obrigação. A gente humanamente cobra. Agora imagina Deus, que é o Deus de todo ouro e de toda prata. Lembram de Lucas, capítulo 12, versículo 38? Quando o Senhor Jesus diz assim: olha, quem sabe o que deve fazer e não faz, esse receberá muitos açoites. E tem ainda o texto que diz assim, lá em Tiago, capítulo 4, se você quiser abrir, pode abrir, não tem problema não, tá? Eu não vou pedir para você ler, porque daí nós estamos online, e às vezes a pessoa lá, ela não consegue acompanhar, mas você pode ir acompanhando aí, abrindo. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: o que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então você precisa entender que aos olhos de Deus, Ele é riquíssimo em abençoar. Mas se você e eu nos tornarmos negligentes nas nossas ações, no nosso comportamento, e viver apenas a religião dentro desse templo, isso para Deus não vale nada. Penso que você tem acompanhado, porque a comunidade local, ela não coloca nas redes sociais o que ela faz a respeito da sua ação social. Mas se você conversar com a nossa ação social da igreja, você vai ver que todos os meses alguma coisa a igreja está fazendo para ajudar alguém que tem necessidade. Mas não precisa ser só a igreja coletivamente, pode ser a igreja individualmente. Alguma coisa nós podemos fazer, alguma coisa nós ainda temos que fazer. Então o cristão da atualidade, ele vive pensando no céu, sim, mas ele vive pensando também na terra. Ainda que a Bíblia vai dizer que jamais deixará de existir o pobre na terra. Ainda que nós venhamos a viver momentos que a gente diz assim: eu não ajudo mais fulano, ciclano, beltrano, porque mentiu para mim. E é verdade. A gente é iludibriado com isso. A pessoa chega para nós e conta uma história que comove o nosso coração e a gente fica sensível. Mas aí a Bíblia vai dizer assim, que nós precisamos ser o quê? Lá em Mateus 10, 16. Precisamos ser simples como a pomba, mas precisamos ser também prudente como a serpente. O cristão precisa entender isso na sua vida. Ele precisa ser simples, mas ele precisa ser prudente como a serpente. É claro que nem sempre dá para ajudar a todos e não vamos resolver o problema de todos, mas o cristão tem que viver a sua vida religiosa cristã, mas vivendo também a sua justiça social. Segunda lição que o autor nos ensina aqui a respeito da religião e a justiça social, a atualização dos compromissos morais, sociais e espirituais. Essa tem que ser uma verdade na nossa vida, uma atualização
atualização. A ideia de atualizar é saber que mesmo havendo riquezas, havendo abundância no nosso país, em todos os lugares, ou pelo menos em quase todos os lugares, ainda precisamos nos atualizar de que há pessoas que ainda padecem, que ainda sofrem. Deuteronômio, o texto já foi citado aqui anteriormente, capítulo 15, versículo 11. Quando o povo estava para adentrar a terra prometida, como já foi dito, o Senhor Deus diz a eles: olha, lá vocês vão ter riqueza, lá vocês vão ter prosperidade, lá vocês vão ter o que comer, mas lembre-se de algo, jamais deixará de haver pobres entre vós. E aí não deixe, o texto vai dizer, você pode olhar lá, não deixe de ajudar aqueles que necessitam. Aqueles que necessitam. Talvez o ajudar não precisa ser só dar o dinheiro. Talvez o ajudar pode ser também em fazer uma visita para esse que tem uma necessidade, orar por ele, pregar o evangelho, porque é somente o evangelho que tira alguém da pobreza. Aí você fala, pastor, então o senhor está pregando a prosperidade? Não, não estou pregando a prosperidade, jamais. Nem para você que está aqui, nem para você que está comigo online. Mas é que o evangelho tira o ser humano primeiro da pobreza espiritual. Traz a ele vida, traz a ele um novo nascimento, o reino dos céus. E uma vez que ele tem Cristo, Deus vai conduzi-lo para um caminho correto, para um caminho de decisões sábias, para um caminho de decisões aonde as coisas vão se encaixando. Você consegue compreender isso? Aonde ele vai recebendo do próprio Deus, vai levantando recursos, Deus vai fazendo desta forma. Então é importante também pregarmos o evangelho. Eu gosto do texto em que diz de Tiago, capítulo 1, no versículo 27, quando o autor diz assim, olha, a religião pura, verdadeira e sã, sem mácula, é esta, ele vai dizer, visitar as viúvas, visitar os órfãos e mais, tomar cuidado para que o coração não se contamine. Claro que órfãos e viúvas no contexto judaico é diferente de órfãos e viúvas do nosso contexto. Hoje as mulheres trabalham, hoje a viuvez é assistida também com uma pensão. Aquele que é órfão recebe dos seus pais ou do pai ou da mãe uma pensão, a herança talvez, um salário, uma ajuda. Mas dentro desse contexto, quando era escrito, isso não existia. A viúva, e por ser mulher naquela época, era totalmente discriminada, não tinha valor. Era aquilo que nós chamamos a escória do mundo, deixa para lá. Por isso ele vai dizer que nós precisamos nos atualizar, ainda que exista a viuvez, ainda que exista o órfão, ainda que exista o sustento para eles, mas é necessário a igreja fazer o seu papel, cuidar deles, estar com eles, orar por eles. Isso é importante. Você consegue compreender que a religião, ela é algo muito importante para todos nós. Mas eu não posso viver a religião e não posso viver a riqueza se eu não tiver uma prática que de fato comprove aquilo que está no meu coração, que é o amor de Cristo. O amor de Cristo que está em meu coração deve me levar, me conduzir de encontro àqueles que necessitam. Às vezes nós fazemos alguma coisa, mas fazemos por quê? Por desencargo de consciência? Ou fazemos porque de fato, olha, eu faço porque amo a Cristo como meu Salvador? Tem um livro, O que Cristo faria
em meu lugar? O que Cristo faria? O que você faria? Nós precisamos ser mais sensíveis, que igreja. Quando eu digo nós, todos nós perdemos a sensibilidade para as injustiças sociais que acontecem no mundo. Nós vamos nos acostumando, o coração vai perdendo a sensibilidade. A gente até fica um pouco irado, indignado, triste, a gente até fala alguma coisa que às vezes não é correto, mas aos poucos a gente vê isso se tornando tão normalidade, que a gente diz assim, deixa para lá, está vivendo assim porque quer, é corrupto porque deseja. A gente vai se acostumando. Vou dar um exemplo. Nós nos acostumamos já com a pandemia. Nós já nos acostumamos, porque a vida está voltando na sua normalidade. Por mais que você diga, mas a gente vai se acostumando. A gente já não mantém o distanciamento necessário. A gente já não usa álcool em gel, muitas vezes, quando entra nos estabelecimentos. Você consegue perceber que a gente vai se adaptando a certas coisas que são necessárias na vida. Fecha-se esse exemplo nesse momento. Então nós precisamos estar atualizados, olhando constantemente, porque sempre haverá necessidade de alguém. E por último o autor coloca assim, a última lição, a inutilidade do formalismo religioso. A inutilidade do formalismo religioso. Ou seja, a prática da religião precisa demonstrar aquilo que nós vivemos. E aí você conhece bem o texto de Tiago, que a fé sem obras é morta, e as obras sem fé de nada têm valor. Ou seja, fé em Cristo me leva a ter ação. A fé que eu tenho em Cristo me leva a amar as pessoas, independente quem são elas, independente como elas são. Eu posso ter fé? Sim, mas se eu não tiver a prática para demonstrar isso, Tiago vai dizer, não vale para nada. Ele chega a usar um exemplo até que nos coloca a pensar a respeito da fé. Quando ele diz lá em Tiago 2, versículo 9, quando ele diz assim, olha, tu tem fé? Aí ele, sim, mas até os demônios creem, têm fé? Ou seja, fé por fé não resolve nada. Dizer que tem fé, de acreditar, mas ela precisa ter ação. Só que ter ação, às vezes, que é a boa obra, é associado também à salvação. Bom, eu faço e estou garantindo então o meu galardão, o meu caminho, a minha salvação. Não é isso que ele está dizendo. Eu faço não porque quero ter salvação, mas eu faço porque eu tenho a salvação. E porque eu tenho a salvação, eu faço alguma coisa. Não é troca, não é mérito, não é nada disso, é simplesmente amor, porque Cristo me amou. Eu também amo aquele que necessita. Por isso que o autor coloca que a inutilidade de nada vale do formalismo religioso, de passar momentos de levantar as mãos, cantar canções maravilhosas, abraçar aqueles que aqui estão. Aliás, não se pode abraçar agora, nesse momento, mas haverá um tempo em que voltaremos aos abraços, à comunhão, à confraternização. Mas e aqueles que ainda não conhecem a Cristo? O meu coração, ele precisa se aquebrantar, ele precisa se inquietar, ele precisa se angustiar. Volto a dizer, a igreja não vai resolver os problemas do mundo, da sociedade, jamais. Mas eu fico pensando, se nós acreditamos na eleição, na predestinação, nos salvos que Ele tem, que o próprio Deus escolheu, será que no meio desse pessoal que sofre injustiça, será que não tem os eleitos de Deus ali? Daqueles que às vezes padecem, estão envolvidos com
drogas, dependências químicas? Será que não tem alguém ali que Deus escolheu para ser salvo? E como serão salvos se não tem alguém que vai lá pregar do Evangelho? Romanos 10 fala sobre isso. Como crerão se não há quem pregue? Nós precisamos pensar nisso, senão nós não teremos amor para com o pecador. Queridos, eu quero concluir essa nossa lição de hoje dizendo para vocês: religião e justiça social. Eu quero dizer duas coisas ao seu coração. Primeiro, temos agido, a igreja tem agido, mas ela não sai por aí anunciando aos quatro cantos do mundo, como se diz, o que ela tem feito. A Bíblia vai dizer a respeito disso: olha, o que a tua mão direita fizer, a outra não precisa saber, e o que a outra fizer, a direita não precisa saber. Mas precisamos fazer, guardar no coração. Se vier a ser conhecido as nossas ações, que seja para o quê? A glória e honra de Deus. Que seja para a glória de Deus. O que nós fazemos é aquilo que o Senhor Jesus faz. Ele pede para nós. Então a igreja, ela tem feito, sim. Continue orando, continue contribuindo com seus dízimos, com as suas ofertas, continue intercedendo pela sua igreja, que aos poucos Deus vai despertando outras pessoas nesse engajamento social que a nossa comunidade, a nossa igreja tem. Segunda palavra que eu quero deixar ao seu coração. Poderíamos fazer um pouco mais? O que você acha? Pensa um pouquinho aí no seu coração. Poderíamos fazer um pouquinho mais? Você que me ouve nesta manhã aqui presencial, você que me ouve aí online, nós poderíamos fazer um pouco mais daquilo que você já faz? Eu penso que sim. Mas para fazermos um pouco mais, o seu coração e o meu coração, ele precisa ser sensibilizado pelo Espírito de Deus, do amor, da compaixão, de desejar sim, tirar alguém e levar para o reino dos céus. O mundo é injusto? É. Tem injustiça? Tem. Mas a Bíblia diz que Deus nos chamou, Filipenses 2,15, nos chamou para a luz, que é Cristo Jesus, para brilharmos no meio de uma geração corrupta e pervertida. Que o bom Deus te abençoe. Vamos orar? Mesmo assentados como vocês estão. Você que está em casa, eu quero convidar você a orar comigo também. Deus, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua graça, queremos pedir a Tua bondade, a Tua misericórdia. Olha para nós nesta manhã. Obrigado pela Tua palavra. Nos ajude a ter a sensibilidade do Senhor, o amor de Cristo Jesus, para com aqueles que carecem da graça, carecem também do material, carecem da justiça que o mundo muitas vezes não oferece, Pai. Abençoa esta igreja, abençoa o coração desses homens, destas mulheres e dessas crianças. Abençoe também aqueles que estão online conosco nesta manhã. Derrama da Tua graça e do Teu poder. Em Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês. Queridos, eu preciso dar apenas alguns avisos para você. Legal.